agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, realizou uma apresentação sobre o túnel Santos-Guarujá, em audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Guarujá. Em pauta, os impactos da obra nos bairros, no comércio, na mobilidade e na economia do município. Durante a sessão, Pomini respondeu questionamentos de vereadores, secretários municipais e moradores sobre o projeto e trouxe detalhes sobre os principais pontos da maior obra prevista no Programa de Aceleração do Crescimento, a primeira ligação seca imersa da América Latina. Muito além de uma conexão de rodovia que liga ponto A com o ponto B, o túnel Santos-Guarujá conecta a margem do porto. Ele auxilia na movimentação de cargas. Como eu dizia agora há pouco, dos 20 mil caminhões que chegam todos os dias no complexo portuário, 5 mil caminhões circulam 45 quilômetros. Se nós tivéssemos o túnel, 1 minuto e 30. Isso quer dizer que aquela área, margem esquerda do Guarujá, próximo à prainha, ela será muito demandada pela logística. Nós traremos o progresso, a infraestrutura já conhecida, à margem direita, para a margem esquerda. Pomini destacou os benefícios que a obra vai trazer para toda a região. Porto de Santos representa 30% da corrente comercial brasileira. Tudo que nós importamos e exportamos, 30% passa aqui por este canal cercado principalmente pelas margens dos municípios Santos e Guarujá. Mas é bom lembrarmos também, secretário, que o porto tem conexão direta com 5 municípios. Então, Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Bertioga. Incluir São Vicente porque nós solicitamos uma modificação, uma ampliação da chamada zona primária do porto, também para São Vicente. Então, é um porto do litoral, muito embora receba o nome da importante cidade de Santos, o porto pertence ao Brasil e a todo o litoral. E é preciso que o porto cresça em sintonia e com diálogo permanente com todos os municípios. O presidente da Autoridade Portuária também explicou o plano de outros projetos para a cidade nos próximos 3 anos. Parque Itapema, que prevê a revitalização de toda aquela área, com a construção de uma base para a implementação de restaurante, de lanchonetes, como nós planejamos ali no Parque Valongo. Com destaque para a inauguração do aeroporto metropolitano, que é uma parceria do Ministério de Portos e Aeroportos, que foi retomada pelo ministro Márcio França e teve a continuidade pelo ministro Silvio Costa, com a participação efetiva de todas as lideranças locais, deputados, vereadores. Isso quer dizer que nós teremos um aeroporto comercial funcionando já no início do próximo ano, com conexão direta e próximo ao Parque Itapema. Se nós tivéssemos uma estrutura adequada, e nós teremos, para o turismo, os passageiros que chegarão pelo aeroporto do Guarujá, ao invés de atravessarem para outra margem, para utilizarem um serviço de restaurante, de lanchonete, eles poderão utilizar a infraestrutura do Parque Itapema. Daí a importância dessa integração e da participação do município. E uma das preocupações é com a circulação de veículos pesados no município. Todos sabem, o Porto projetou operação de cargas à margem esquerda, utilizando a Rua do Adubo, uma rua com 700 metros, absolutamente irregular, para os cerca de 5 mil caminhões que chegam aqui todos os dias. E nós temos já o projeto contratado para a retomada da segunda fase da perimetral, uma obra de 3 quilômetros que terá o seu início já no segundo semestre desse ano. Todas essas obras serão entregues no prazo máximo de 3 anos, com exceção talvez do túnel, que talvez exija
6 a 8 meses a mais. Condomínio logístico na Conceiçãozinha. Vejam só, por incrível que pareça, o Porto nunca havia projetado, presidente, um local para estacionamento, um condomínio logístico. Nós não temos, inclusive, em Santos. Porto recebe, em média, 20 mil caminhões todos os dias, dos quais 5 mil caminhões circulam 45 quilômetros para armazenar os produtos que são retirados à margem direita, Santos, na margem esquerda, Guarujá. Tendo em vista que o metro quadrado para o armazenamento aqui no Guarujá ainda é mais em conta do que em Santos, por enquanto, até o túnel. Fato é que esses 5 mil caminhões, eles emitem 70 mil toneladas de CO2 todos os anos. Então, veja a importância de um planejamento para a implementação de um condomínio logístico. Anderson Pomini terminou tranquilizando os participantes sobre como vão ficar as famílias que precisarem ser removidas em razão das obras do túnel. Qual foi a exigência que nós fizemos que consta do edital? Que o vencedor deverá indenizar com valor de mercado e não com valor venal. Qual é o valor de mercado? O vencedor deverá contratar 3 consultorias, que será disponibilizada à comunidade para questionamento e trabalhar com a média de valor de mercado. Qual o valor de mercado? O que será estabelecido no momento do início da obra, levando em consideração que há 2 anos atrás, antes desse anúncio, o metro quadrado, ele se apresentava com um valor. Hoje, um valor muito melhor. Daqui a um ano, com o início da obra, um valor melhor ainda. E no porto de Suape, em Pernambuco, tem crescido a produção de combustível sustentável de aviação. O destaque fica por conta do Cais 7, o primeiro terminal brasileiro dedicado exclusivamente ao abastecimento de combustíveis sustentáveis. Localizado no coração do complexo industrial portuário de Suape, em Pernambuco, está surgindo um dos hubs mais promissores de combustíveis limpos do país. A proposta é ambiciosa: transformar o porto em um centro nacional e internacional para a produção e distribuição de SAF, combustível sustentável de aviação, hidrogênio verde e e-metanol, contribuindo com a descarbonização de setores estratégicos, como o aéreo e o marítimo. A iniciativa deve posicionar Pernambuco como líder na transição energética da América Latina, com potencial de tornar o estado referência em inovação e sustentabilidade. O Hub Tech de Suape, de iniciativa do Senai, da FIEP, com o apoio de diversas empresas de Pernambuco, tem por objeto contribuir de forma científica e de forma prática para o período de transição energética do Brasil. A questão do e-metanol, e-metanol, a questão de outros produtos que serão passíveis de produção lá, ainda que seja sob o ponto de vista de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. O hidrogênio verde para P&D, não em escala realmente industrial, mas ali é o sinônimo do que é possível fazer em Pernambuco, com um olhar em termos de ciência aplicada. O destaque fica por conta do Cais 7, o primeiro terminal brasileiro dedicado exclusivamente ao abastecimento de combustíveis sustentáveis. A expectativa é produzir 76 mil toneladas de hidrogênio verde e 400 mil toneladas de e-metanol por ano, com parte significativa destinada à exportação. Mas os benefícios não são apenas energéticos ou ambientais. O projeto insere Pernambuco em um marco estratégico, colocando o estado em outro patamar no cenário nacional e internacional da energia renovável. Pernambuco está fazendo o trabalho correto, o trabalho que vem desde o início na produção do hidrogênio verde, para ter, em termos acadêmicos, em termos de pesquisa e desenvolvimento, para daí esse produto ser abraçado por maiores produtores e, sobretudo, por canais de distribuição, porque o hub ele se localiza em Suape, que é também um grande porto que abastece navios, que abastece, que fornece energia
energia e pode fornecer mais energia para outras utilidades. Aproveitando a estrutura logística do porto e a proximidade com mercados globais, isso fortalece a cadeia da cana, atrai investimentos, gera empregos e posiciona Pernambuco como líder na transição energética limpa no Brasil. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 19h30 da noite.